Oi, Roseli, é isso mesmo. Mais uma vez, boa tarde. Estamos de volta para falar de Campeonato Brasileiro, finalmente, né? Cruzeiro volta a campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no Mineirão na próxima quarta-feira, às 19 horas. Cruzeiro vem com um bom retrospecto, né? O adversário dessa vez é o Fortaleza, tá? E o Cruzeiro tem um bom retrospecto contra o Fortaleza. Eu até fiz umas anotações aqui. Olha só. Os últimos 6 jogos que foram em casa no Mineirão desde 2019, o Cruzeiro sempre venceu o time lá do Nordeste. Estou só pegando aqui as anotações que eu fiz. Olha lá. São 4 vitórias do Cruzeiro e 2 empates no Mineirão nos últimos 6 jogos. No total desse confronto, são 16 gols contra e 16 gols a favor e 7 contra, né? O último jogo ficou 1-1, foi o último jogo também do Cruzeiro contra o Fortaleza pela primeira divisão, né? Na época foram gols do Orejuela para o Cruzeiro e do Wellington Paulista para o Fortaleza, né? No geral, são 7 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro vem com possibilidades de mudança, né? Foram 11 dias que o time teve aí para poder treinar e se preparar para esse jogo. E o que preocupa a torcida do Cruzeiro é justamente a tabela de classificação. Hoje o Cruzeiro, se a gente olhar na tabela, uma 9ª colocação é uma posição muito legal, muito interessante para um time que subiu desconfiado, né, podendo ter aquela possibilidade de ameaça de um novo rebaixamento, até mesmo pelos valores que o Cruzeiro fez de investimento em jogadores para o elenco nessa Série A. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque o Cruzeiro tem 14 pontos e junto com o Cruzeiro, com esses 14 pontos, está o Internacional em 10º, está o próprio Fortaleza, que é o próximo adversário, com 14 pontos em 11º. O Bragantino também tem o mesmo número de pontos, está em 12º. O Santos, em 13º, tem 13 pontos. O Cuiabá tem 12 pontos e é o 14º colocado. E ainda tem o Bahia e o Corinthians, ambos com 9 pontos. Mas se a gente pensar que o Cruzeiro perder esse jogo de hoje e esses adversários da tabela que estão abaixo do Cruzeiro vencerem seus jogos, se a gente perder hoje, eventualmente Fortaleza já vai a 17. Mas Bragantino, Santos, Cuiabá, Bahia Internacional, se vencerem seus jogos, o Cruzeiro está apenas a uma posição do Z4 da zona de rebaixamento. Então o Cruzeiro precisa vencer, somar os 17 pontos, dar uma encostada na turma lá de cima, ficar ali, né, na meiuca da tabela, e isso é extremamente importante para o torcedor cruzeirense que vai ter o jogo em casa, né? Poder prestigiar mais uma vez no Mineirão, o Mineirão que tem se tornado aí, com certeza, por muitos anos, a casa do Cruzeiro. Então vai valer muito também a participação da torcida. A gente está aí esperando como vai ser essa escalação do técnico Pepa para a 11ª rodada, né? Mas eu acho que o Cruzeiro tá bem. Acho que dá para vencer o Fortaleza assim. Meu palpite é 2-0. Agora eu quero saber o que tá acontecendo lá do É isso que eu ia te perguntar. Qual é o seu palpite para esse jogão aí de Cruzeiro e Fortaleza? Vou colocar 2-0, Roseli. Não vai ser o meu palpite pro time das frangas, o Daniel Amorim, né? Que vem um monte de mentira do Atlético. Não fala Boa assim. tarde, Alex. É o jogo do Galo aí. Vamos então ouvir o Daniel Amorim falar aí sobre o jogo do Galo. Boa tarde, Alex. Eu só queria te perguntar por que o último jogo entre Cruzeiro e Fortaleza tinha sido em 2019? O que aconteceu? O Cruzeiro tava meio sumido aí. 2 anos de pandemia. Pandemia, né? A pandemia na 2ª divisão, né? 2 anos de pandemia. Olha só, boa tarde aos ouvintes. Deixa triste, Daniel. Fala. Quando eu vi aqui que o último jogo do Fortaleza, agora falando sério, né? Deixando as brincadeiras de lado. Quando eu vi que o último jogo do Cruzeiro foi contra o Fortaleza em 2019, mostra, né, que o Fortaleza permaneceu na 1ª divisão esse tempo todo e o Cruzeiro permaneceu. Exatamente. Ô, fase. Olha só, boa tarde aos ouvintes espectadores, Alex, Roseli, João Vitor. Não vou falar do jogo do Galo ainda não. Eu vou falar sobre a grande novidade, que foi o maior assunto do futebol brasileiro durante esse tempo de pandemia, que é o Filipão sendo o novo técnico do Atlético. Tem um textinho, Roseli, aí mais embaixo? Então, nós temos aqui que mais um caso de racismo, né, na Espanha, no Brasil, né?
O que esperar do pentacampeão no comando atleticano, né? O Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira, 16, a contratação de Filipão, que substituirá o argentino Eduardo Cudê como técnico da equipe. No G4 do Brasileirão e em vias de se classificar para o mata-mata da Copa Libertadores, o Galo ainda tem muito a disputar em 2023 e confia num impacto imediato do histórico treinador. É quase consenso que os estilos de Filipão e Cudê diferem bastante e o argentino foi o responsável pela montagem do elenco atleticano, com diversas indicações de jogadores. A chegada de Luiz Felipe Scolari deve representar uma quebra da forma de atuar do Chacho. Sendo assim, a pergunta que fica é: como jogará o Atlético Mineiro? Filipão utilizou no Atlético Paranaense de 2022 um 4-2-3-1 clássico, sistema que é seu preferido nos últimos anos, e a tendência é que este siga sendo sua forma de jogar. O que causa dúvidas é como o Hulk irá ser escalado. Normalmente, Scolari adota um centroavante de referência mais físico, característica carente no Galo, que conta apenas com Allan Kardec, que não vem atuando. Quando trabalhou com o Felipão na seleção brasileira, Hulk jogou aberto pela direita, mas o craque também se sente confortável por dentro. Num primeiro momento, espera-se que o camisa 7 atue centralizado, abrindo espaço para Pavon ser escalado pela direita. Como Scolari prefere um jogo mais direto, a função do centroavante é primordial, tanto para segurar bolas vindas de trás, quanto para desviar esses lançamentos, buscando achar os pontas que se infiltram. Um Allan Kardec, em seu auge, seria a peça ideal para a engrenagem do treinador. Mas esse não parece ser o cenário. Portanto, será preciso esperar para ver. Pois é, Alex, eu queria até saber sua opinião, porque na sexta-feira, bem na hora que a gente estava falando sobre esporte aqui, foi confirmada a notícia do Filipão ter fechado acordo com o Atlético e assumindo o time. Cara, eu penso uma maneira que é o Filipão... Diga. A única coisa que a gente teve de bom nessa notícia foi a voz da Roseli, que é maravilhosa. O resto é só do Galo, viu? Então, o Filipão, ele tem 74 anos, mas ele é o quarto técnico mais vencedor da história do futebol. Então, que o Filipão entende muito de bola, ninguém pode discutir. A questão é que em 2023, com todos esses conceitos novos de bola, será que o Filipão ainda consegue se manter competitivo? Aí que vem a grande resposta disso, que foi o ano passado, que o Filipão no Atlético Paranaense, um bom elenco, mas ainda bem limitado se comparado com o Galo, com o Palmeiras, com o Flamengo, ele conseguiu ser vice-campeão da Libertadores. Então, eu tenho muito essa dúvida. Eu não sei se vai dar certo, mas eu torço muito para que dê, porque o Filipão entende muito de futebol. Nunca treinou o Atlético, já treinou o Cruzeiro por 2 vezes, ajudou o Cruzeiro a não cair para a Série C, né, Alex? E agora vamos ver como que vai ser no Galo. O sistema característico do Filipão realmente é um 4-2-3-1, mais ou menos ali, mas eu acho que ele deve fazer umas modificações, bastante modificações no Atlético, né? Porque o grande valor do Galo tá nessa trinca de ataque titular, que é o Hulk, Paulinho e o Pavon, que vem jogando demais. E é meio complicado falar de como que vai ser a volância, que o Filipão é aquele treinador mais antigo, como a maioria dos mais antigos gosta de utilizar 2 volantes, né? Só que no Atlético hoje tem apenas 3 primeiros volantes, que é o Alan, o Otávio e o Batalha. Se ele utilizar 2 volantes, ele vai ficar precisando de só vai ter um na reserva. E o Alan tem tudo para ser vendido, né? A negociação com o Flamengo esfriou, mas se vier uma proposta de times estrangeiros... Elenco, né? Então, muito se falou disso, Alex, mas eu vi uma informação de que não foi o Filipão que pediu, o Atlético que preferiu esperar para ver se não vinha uma proposta do futebol gringo, né? Mas eu vi também algumas pessoas falando que foi o Filipão que pediu. Aí fica essa dúvida. Acho que tem muita chance dele usar o Zarate como um segundo volante, revezando ali com o Edenilson. Finalmente colocar o Edenilson na posição dele, né? Parar de ficar usando ele em tudo quanto é lugar do campo, menos na posição original dele.
Mas eu acho que o que vai mandar nesse time do Filipão vai ser a confiança dos jogadores, que é o que mais precisa. Eu acho que esse foi o principal motivo do Filipão ser contratado. E ele vem pela metade do valor do Kudê, vem ganhando 750 mil por mês. Eu acho que quem é rei nunca perde a majestade, e eu acho que a gente pode esperar do pentacampeão no comando do Atlético, com certeza que o Atlético vá longe. A Roseli é atleticana, Roseli? Sou, com certeza. Sério, não tem base. Já sei de onde que veio essa doença do Daniel. Mas agora falando sério, com o elenco que o Atlético Mineiro tem, que só jogadores de ponta, com investimento, com uma diretoria séria, e com o Filipão eu acho que tem tudo para dar certo. Até mesmo porque existia um ruído, né, entre jogadores e Kudê. Os jogadores não queriam mais o Kudê como comandante do time, né, do elenco. Já o Filipão tem essa característica de ser esse paizão, né? Ele tem uma marca muito negativa na sua carreira, que são 7-1 contra a Alemanha, mas nós brasileiros a gente tem mania de olhar só o que foi ruim. E eu acho que a gente tem que olhar tudo que ele fez de bom desde o Caxias. Poxa, o Filipão foi campeão da Copa do Brasil, levando um time pequeno a ser campeão na década de 90. Ele não surgiu por acaso. Treinador da seleção brasileira, um dos poucos treinadores brasileiros que foram treinadores na Europa, do Chelsea, por exemplo. Né? Do Chelsea. Então, tem muita bagagem. Levou Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo. A seleção de Portugal fraquíssima na época, né? Então não tem como você questionar. É clichê, mas contra fatos não há argumentos, né, Daniel? O cara tem um currículo invejável. Agora eu acho que ele não fez bem, né? Sair do time rico do Atlético para ir pro time pobre do Atlético. Porque vocês vão quebrar. É tudo questão de tamanho. Rapidinho, vocês vão quebrar com essa folha de pagamento lá em cima aí. Então, vamos ver, né? Mas é isso. Agora, Alex. O Filipão vai servir muito bem o Atlético. Isso. Agora, Alex, teve jogo da seleção nesse fim de semana, né? Vai ter outro amanhã. Estamos no meio da data FIFA, por isso que o futebol brasileiro está parado. E aconteceu uma coisa não muito legal. A Roseli também tem um textinho para ler pra gente, que foi mais um caso de racismo na Espanha, justamente no jogo da seleção brasileira, que foi marcado pelos protestos antirracistas. É isso mesmo. Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal de Vinícius Júnior, prestou queixa à polícia de Barcelona, na Espanha, na manhã deste domingo. Ele acusou um segurança do estádio, Cornellà El Prat, de ter cometido racismo antes da partida entre Brasil e Guiné, no último sábado. O jogo foi marcado por ações de combate à discriminação racial, acompanhado de um dos empresários de Vini Júnior e de um membro da CBF. Felipe Silveira prestou depoimento na delegacia do município de Cornellà. O amigo de Vini Júnior, que é negro e tem 27 anos, alega que ao passar pela catraca da entrada do estádio, foi abordado por um segurança que o revistou em procedimento padrão. Porém, neste momento, o funcionário do estádio teria tirado uma banana do bolso e falado: "Mãos para cima, essa daqui é minha pistola". E, imediatamente, Felipe e outros 3 membros da equipe de Vini Júnior que estavam com ele se revoltaram e chamaram a polícia. Uma outra funcionária do estádio tentou tirar o homem do local, mas os membros da equipe de Vini Júnior não deixaram ele sair. O segurança nega ter feito qualquer ofensa racista. O nome dele ainda não foi informado. Há câmeras de segurança no local do incidente e o staff de Vini Júnior pede para ter acesso às imagens. Até o momento, porém, isso não foi permitido. Ainda no estádio, policiais informaram à equipe do jogador que o vídeo registrado era inconclusivo sobre a ocorrência do ato racista. Abre aspas. "Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste. Em todos os momentos, duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos, mas para deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança?" Fecha aspas, questionou Vini Júnior, que fez um lindo gol
né, de pênalti que a gente assistiu aí contra o Brasil contra a Guiné. Vamos rapidinho que já tá no finalzinho aqui, já estamos passando o tempo, mas Alex, quem estiver nos acompanhando por imagens vai ver agora que o segurança fala que não fez isso, mas imagens da TV Globo mostram dentro do bolso dele a banana. Então ele fala que não fez, mas tem uma banana dentro do bolso dele, e os repórteres que também estavam ali naquela zona mista afirmaram que viram esse acontecido. No jogo do Brasil, que era para ser um protesto contra o racismo, mais uma vez dentro da Espanha, um segurança sendo racista. Daniel, meu pai é negro e eu tenho muito orgulho disso, de ser filho de um cidadão negro. Até porque todos nós brasileiros somos descendentes, afrodescendentes, né? Cara, é lamentável um tipo de comportamento como esse. E contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que não cabe mais nenhum tipo de preconceito no mundo que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, eu acho que até posso falar isso com propriedade, que eu passei por todos os tipos de preconceito. Por ser gordo, já fui chamado de gordinho, mas eu nunca importei. Mas, assim, as pessoas da minha família sentiam. A minha irmã, que faleceu, ela era portadora de deficiência. Ela foi estudante da APAE por muitos anos, até falecer. A minha avó era analfabeta, a minha mãe empregada doméstica e meu pai é negro. Então, quando a gente fala de preconceito, quando eu falo de preconceito, eu sei que eu senti isso na pele por muitos anos. E eu eu tenho certeza, cara, não cabe. Só que eu tenho um outro ponto de vista. Isso nunca me afetou assim emocionalmente, embora eu esteja comentando sobre isso. Porque eu acho que o problema é de quem está atacando e não de quem está recebendo o ataque. É quem ataca que deve ter algum tipo de problema. Agora, é evidente que racismo, nenhum tipo de preconceito cabe em lugar nenhum. Não só no futebol, como em qualquer lugar nenhum, principalmente onde a gente está vivendo. É tão bom a gente viver em paz, né? Então, esse tipo de comportamento ele tem que ser extinto e um sujeito como esse tem que ser ignorado. Ele tem raiva dele mesmo, eu acho. Isso aí. E para finalizar, então, o último comentário e o Brasil fez 4-1, né, com belos gols, destaque para o Joelinton, né? O que você acha aí, Alex? Muito bom jogador, tá? Eu acho que o Brasil ainda está muito longe de ser aquela seleção que a gente está acostumado a ver. Eu acho que Paquetá não tem mais espaço na seleção brasileira. E não concordo com a Roseli, não, porque o gol do Vinícius Júnior, ele é cracaço de bola, levantou uma bandeira fundamental do combate ao racismo, ao gol de pênalti dele. Pelo amor de Deus, se tiver pênalti na Copa, não deixe bater, não. Acho que ele bateu mal. Mas fez o gol, isso que é importante. Importante, com certeza. Então tá bom, valeu, Alex. Desculpa. Oi? Pode falar. Não, mas concluindo, eu acho que o importante fez vencer a Guiné. Tem que vencer a Guiné e tem que vencer o Senegal amanhã. Não dá para perder, com todo respeito às duas seleções, para times que são completamente inferiores ao nosso.